Saber Direito desta semana, você vai conhecer aspectos do direito processual do trabalho. No curso, o advogado Matheus Kudler fala sobre competência, atos, prazos, dissídio individual e coletivo, procedimentos especiais, recursos e execução. Não perca! Nesta terceira aula, falaremos sobre os recursos e a execução do processo do trabalho. Princípios aplicáveis ao processo do trabalho. Comentemos, portanto, aqueles mais recorrentes e de maior relevância. O duplo grau de jurisdição, preconizado pelo artigo 5º, 55 da Constituição Federal, à exceção do dissídio de alçada, que, como nós já vimos, é irrecorrível. A unirrecorribilidade, por outro lado, que é a singularidade recursal e a consequente preclusão consumativa operada pelo ato de interposição de recursos. Em sequência, a fungibilidade recursal, que diz respeito à conversibilidade dos recursos desde que o aproveitamento seja possível e também desde que a confusão entre os atos praticados não seja teratológica ou, como já falamos, absurda. A esse respeito, é importante destacar que, para ser fungível, é necessário que se observe no recurso três quesitos essenciais. A inexistência de erro grosseiro, qual seja a interposição de peça manifestamente incabível naquele determinado momento ou contra aquele determinado ato recorrido, dúvida plausível sobre o cabimento do recurso, que é exatamente complementar a inexistência do erro grosseiro e, por fim, a obediência do prazo recursal próprio. Isso é imprescindível. Não se pode recorrer à fungibilidade recursal como sucedâneo, como subterfúgio para o descumprimento, a dilação de prazos processuais. Para ser fungível, cambiável o recurso, deverá observar o prazo atribuído ao recurso correto. Em sequência, a voluntariedade recursal, que significa a possibilidade de recurso apenas mediante interesse das partes afetadas pela decisão. Não se conhece também de matéria recursal não ventilada no recurso, especialmente porque o processo do trabalho, assim como o processo civil, rege-se pelo trânsito em julgado de capítulos da sentença, ou seja, as matérias não recorridas transitam em julgado, cada qual ao tempo da sua decisão final de mérito. Por fim, como quinto e último princípio, citamos a non reformatio in pejus, ou seja, a não reforma em detrimento do recorrente. Apenas se pode piorar a condição processual ou revisar negativamente a decisão de mérito da parte, caso exista o recurso da parte contrária. Não se pode prejudicar a parte pela interposição de recurso dela própria apenas. Tantum devolutum quantum appellatum. O recurso rege-se pelos limites da apelação, pelas razões recursais. Não se conhecerá no tribunal de matéria que não tenha sido objeto da decisão e da subsequente impugnação. Lembrando que nos recursos ordinários a devolutibilidade é ampla, a significar que o Tribunal Regional do Trabalho sempre poderá revisar todas as matérias suscitadas na origem, desde que regularmente devolvidas à sua alçada. Peculiaridades específicas do processo trabalhista. Irrecorribilidade imediata de todas as decisões interlocutórias. É o que está disposto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT e na súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. A esse respeito, as questões interlocutórias ou incidentais do processo serão sempre retidas e serão passíveis de recurso apenas após a decisão final de mérito da instância, o exaurimento da instância. Exceção
é a decisão que tratar sobre a competência ou incompetência do juízo, em razão de previsão legal específica, como já observamos. Inexigibilidade de fundamentação, artigo 899 da CLT, que preconiza a possibilidade de recursos por mera petição. Ao contrário do processo civil, em que deverá haver insurgência específica contra a sentença, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade, o recurso ordinário trabalhista ele pode representar-se meramente por uma insurgência simples, desacompanhada de maiores argumentos jurídicos, devolvendo ao tribunal a competência para revisar integralmente as razões de direito, as razões decisórias da sentença. Por certo que esse tipo de recurso, além de perder objetividade, não segue a melhor técnica que os operadores da praxe jurídica, os advogados, devem observar na sua atuação profissional. Entretanto, em razão da formalidade moderada, é uma particularidade observável e que merece destaque no processo do trabalho. Comentário importante: esse princípio aplica-se exclusivamente ao recurso ordinário, que é um recurso na instância ordinária, o segundo grau de jurisdição trabalhista, Tribunal Regional do Trabalho. De forma alguma, se pode considerar a possibilidade de recurso de revista, que é o acesso ao terceiro grau de jurisdição, grau superior do Tribunal Superior do Trabalho, por recurso por mera petição. Esse princípio é restrito à instância ordinária. Efeito meramente devolutivo dos recursos, artigo 899 da CLT novamente. Possibilidade de concessão de efeito suspensivo, entretanto, desde que expressamente pedido justificado pela parte e deferido pela autoridade judicial. Portanto, recursos trabalhistas, em tese, não obstam à execução provisória das decisões recorridas, especialmente se tratar de decisão que contenha deferimentos de cumprimento imediato. Uniformidade dos prazos recursais. Prazo geral de 8 dias, que está entabulado na Lei 5.584 de 1970, artigo 6º. E o prazo diferenciado de 5 dias para os embargos de declaração. Recurso extraordinário, de natureza constitucional, ao Supremo Tribunal Federal, tem prazo próprio, previsto na legislação civil, de 15 dias. E este é o prazo observável também no recurso extraordinário contra matéria trabalhista. Instância única em dissídios de alçada, como já comentamos, o rito sumário de alçada não comporta recursos, a significar que dele apenas caberia, em tese, o recurso extraordinário com as dificuldades já comentadas. Efeitos recursais. Devolutivo, em primeiro lugar, que é a possibilidade de reapreciação da matéria suscitada no grau revisor. Suspensivo, que, por outro lado, é a inexecução, a inexequibilidade provisória da decisão recorrida e que, como dito, em regra, não se aplica ao processo do trabalho. Translativo, que é o princípio segundo o qual não se opera a preclusão das questões de ordem pública, cuja apreciação é automaticamente transferida da instância aqua, ou seja, a instância de origem, para a instância ad quem, que é a instância de destino do recurso. Como terceiro ponto, o efeito translativo, que significa a não operação de preclusão das questões de ordem pública, ainda que não suscitadas. A reapreciação dessas matérias é sempre transferida para a instância destinatária do recurso, a instância revisora, em razão do efeito amplo de devolutibilidade recursal. Importante anotar que, novamente, é um princípio recursal típico da instância ordinária e há de ser observado com cautela nas instâncias superiores. Em quinto lugar, o efeito recursal
de extensão, a extensividade recursal, artigo 1005 do CPC, que significa o aproveitamento do ato, o aproveitamento da tese recursal para os litisconsortes, ou os interessados naquela matéria. Por fim, o efeito regressivo dos recursos, que é a possibilidade de retratação da autoridade prolatora da decisão recorrida no momento da interposição da peça de insurgência. É uma característica típica dos agravos que veremos a seguir. Juízo de admissibilidade recursal ocorre, via de regra, duas vezes, dois juízos de admissibilidade. O primeiro, preliminar, ou aquo, na terminologia latina, é aquele feito pelo prolator da decisão impugnada. É feito pela própria origem, pela instância que exarou a decisão recorrida e que está recebendo pela primeira vez a insurgência. O exame segundo, definitivo ou aquém, realizado pela autoridade recebedora do apelo, é feito na unidade revisional competente e pode, inclusive, contrariar o juízo primeiro. Em hipótese de recebimento na origem, pode não ser recebido no destino e vice-versa. Não recebido na origem e recebido no destino. Não existe vinculação ou necessária vinculação entre os juízos de origem e de destino na admissão dos recursos. Presta-se à admissibilidade recursal a verificar a existência dos pressupostos recursais, ou ainda os requisitos de admissibilidade da insurgência. É importante notar que esses princípios de admissibilidade, que costumam se dividir em requisitos extrínsecos ou intrínsecos do apelo, são essenciais ao prosseguimento regular dos recursos. A inexistência de apenas um elemento pode ser suficiente a obstar o seguimento do recurso. Instrução Normativa 40 de 2016 do TST trata sobre a admissão parcial do recurso de revista, e aí é importante observar que é ônus da parte que interpôs o recurso de revista, na hipótese de admissão parcial, agravar de instrumento dos restantes temas não admitidos, sob pena de o recurso poder ser admitido no destino apenas em relação aos temas já previamente admitidos na origem. É a preclusão novamente ocorrendo e o entendimento de que o recurso prosseguiria apenas quanto os termos recebidos, teria havido uma desistência tácita da parte em relação aos pontos obstados e não agravados. Pressupostos recursais, portanto, como dissemos, são extrínsecos ou intrínsecos. Extrínsecos, também chamados de objetivos, e dizem respeito à recorribilidade do ato, ou seja, por óbvio, a decisão atacada tem de ser recorrível, o que não sucede, como vimos com as decisões interlocutórias no processo do trabalho. A adequação, e aqui incide o princípio da fungibilidade. O recurso deve ser adequado a impugnar a decisão contra a qual se insurge. A fungibilidade incidirá nas suas condições particulares sobre as quais já tratamos. Tempestividade, e aqui é o critério regular, formal, temporal da interposição do recurso. O recurso tem de ser apresentado no prazo. E em relação à particularidade dos recursos prematuros, tal qual sucede no processo civil, no processo do trabalho não se consideram prematuros os recursos interpostos antes da publicação das decisões, isso porque se presume que a parte tenha tomado ciência, uma vez que o teor da decisão já esteja disponível nos autos, presume-se que a parte tenha tomado ciência e tenha, portanto, optado por apresentar o recurso independentemente da publicação do ato. Será sempre tempestivo neste caso.
os feriados locais para aproveitamento do prazo na jurisdição que não contemple necessariamente aquele feriado, deverá ser invocado pela parte interessada, a norma respectiva deverá ser acostada ao recurso no momento da interposição. E no processo do trabalho especificamente, o preparo. O preparo é um requisito extrínseco essencial e talvez uma das questões mais prementes na interposição de apelos, especialmente quando se trata de reclamado, demandado, réu. O preparo nada mais é do que a combinação das custas recursais e do depósito recursal, que é uma particularidade muito sui generis da jurisdição trabalhista. As custas, assim como em quaisquer outras etapas, esferas da jurisdição, é devida pela parte vencida e presumidamente a parte recorrente, que se recorre é vencida, e deverá ser recolhida no ato da interposição do recurso, recolhimento esse comprovado por meio da respectiva guia e do comprovante de pagamento. Já o depósito recursal é ônus das partes demandadas e destina-se a garantir, assegurar o cumprimento do direito que tenha sido reconhecido ao trabalhador, a fim de acessar o próximo nível, a próxima instância da jurisdição. A parte ré deve recolher um depósito que tem teto fixado por ato do Tribunal Superior do Trabalho, para poder ter o seu recurso conhecido e evitar com isso a mera protelação por meio do acesso à via recursal, no único intuito, no intuito manifestamente procrastinatório de evitar a execução, o cumprimento da sentença. Atenção! Depósito recursal não se confunde com execução provisória. Execução provisória é um direito da parte que tem a decisão de mérito em seu favor, independentemente de acesso à instância recursal e recolhimento de depósito recursal. O depósito é ônus do reclamado que opta por recorrer e que foi, obviamente, sucumbente em questão pecuniária, em matéria pecuniária, e deve recolher o valor até os limites estabelecidos pelas normas competentes como requisito objetivo de admissibilidade do seu respectivo apelo. Os valores são fixados por ato conjunto do Tribunal Superior do Trabalho, via de regra revisado anualmente, e incidem para todos os recursos estritos, ordinário e recurso de revista. Por fim, a regularidade na representação processual, que vem preconizada no artigo 791, parágrafo 3º da CLT, e que é a necessidade da interposição do apelo por advogado regularmente constituído. Importante notar que na instância ordinária ainda existe o acesso pelo ius postulandi, portanto, pela capacidade postulatória individual da parte, independentemente da representação por advogado, apesar de não ser tecnicamente recomendável, especialmente porque as discussões a nível de tribunal já costumam atingir uma complexidade jurídica mais exacerbada, delineada. Porém, na instância superior, como já comentamos, a representação processual, além de essencial, deve ser demonstrada no ato da interposição do recurso, não podendo ser comprovada ou saneada posteriormente, sob pena de não conhecimento do apelo. Fiquem atentos. A par dos requisitos extrínsecos, temos os requisitos intrínsecos, ou também chamados de subjetivos, e são eles a legitimidade, a capacidade, o interesse das partes em recorrer. Importante notar que interesse recursal pode existir mesmo na hipótese de êxito.
E exemplo clássico são as teses sucessivas ou alternativas de defesa. Por argumento diverso daquele suscitado como prioritário numa contestação, por exemplo, o juiz pode julgar totalmente improcedente uma reclamação trabalhista. Entretanto, apesar de não ter sido condenado, este reclamado terá interesse recursal consubstanciado na recusa do juiz de origem à sua primeira tese, à sua tese preferencial de defesa. É um ponto importante a se observar. E caso a parte não recorra nessa hipótese, opera-se a preclusão e esse argumento não poderá ser devolvido posteriormente caso haja uma reforma pejorativa à parte que inicialmente tenha obtido êxito. Daí a relevância dessa questão e a importância de que ainda em aparentes hipóteses de êxito, a parte esteja atenta a todo o conteúdo da decisão e os seus limites. Uma observação relevante: os depósitos recursais não devem mais ser realizados por meio de GFIP, que é a conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Durante muitos anos, a sistemática recursal operacional da Justiça do Trabalho traduzia-se no recolhimento do depósito recursal por guia GFIP. Atualmente, o depósito recursal deve ser recolhido em conta vinculada ao processo, que fica à disposição do juízo para livre movimentação na forma que entenda pertinente o magistrado, o julgador. E é uma questão que impacta diretamente na praxe forense. As custas trabalhistas são de 2% do valor da causa ou da condenação, com o mínimo de R$ 10,64, valores vigentes hoje, e o máximo de 4 vezes o teto do regime geral de previdência social nos dissídios individuais. Observação importante. Havendo acordo ou composição no curso do processo, as custas incidem sobre o valor transacionado. Nos dissídios coletivos, por sua vez, as partes vencidas são solidariamente condenadas ao pagamento de custas sobre o valor calculado ou arbitrado da condenação. Súmula 25 do TST trata e disciplina regime de sucumbência e custas na Justiça do Trabalho, vale conferir. Custas em execução são sempre responsabilidade do executado e pagas necessariamente ao fim. É um destaque importante. Enquanto na fase de conhecimento as custas devem ser comprovadas a cada ato, então, no ato da interposição do recurso, há de se comprovar o pagamento das custas até ali cominadas pela decisão recorrida. Na fase de execução, custas sempre pagas ao fim. Sistemáticas diversas. Os valores dos depósitos recursais podem ser conferidos no site do Tribunal Superior do Trabalho, ato conjunto que, via de regra, com periodicidade anual, revisa os valores. Artigo 899, parágrafo 8º da CLT, por fim, entabula a desnecessidade de depósito para os agravos de instrumento unicamente contra decisão contrária à jurisprudência uniforme, OJ ou súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Explica-se, obstado o recurso no primeiro juízo de admissibilidade, o depósito recursal do agravo de instrumento respectivo deve corresponder a um acréscimo de 50% do depósito originalmente previsto para o recurso. A exceção vem exatamente deste dispositivo da CLT, segundo o qual, quando se tratar de decisão contrária à orientação de jurisprudência ou súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não caberá o recolhimento deste preparo adicional, deste depósito recursal adicional.
Os dissídios coletivos não se submetem à sistemática do depósito recursal e, portanto, deles não se há fazer prova dessa modalidade de preparo, sobretudo porque, em geral, envolvem natureza declaratória ou constitutiva, incompatível com garantia de juízo. E, por fim, as multas processuais, as penalidades processuais, nomeadamente por litigância de má-fé ou litigância protelatória procrastinatória, não constituem o preparo e não são requisito objetivo da admissão dos recursos. Orientação de jurisprudência 409 da SDI 1 TST. Falando agora sobre os recursos em espécie e passaremos a esmiuçar cada qual dos tipos. Recurso ordinário, previsão no artigo 895 da CLT. O seu cabimento dá-se contra sentenças terminativas ou definitivas prolatadas pelas varas do trabalho ou por juiz de direito singular em exercício de competência e jurisdição trabalhista. É uma curiosidade que vale a pena comentar e observar. Localidades nas quais não exista vara do trabalho, o juiz de direito local pode ser investido da competência da jurisdição trabalhista de forma extraordinária. Hipótese em que, certamente, o procedimento observável será o trabalhista, o processo do trabalho. Também é cabível o recurso ordinário contra as decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais do trabalho em competência originária. Isso porque dissídios individuais ou coletivos podem ter no Tribunal Regional do Trabalho a instância primeira, hipótese em que a instância segunda e de revisão ordinária será o Tribunal Superior do Trabalho e caberá o recurso ordinário contra o acórdão proferido pelo TRT. Exemplos clássicos são o mandado de segurança de competência originária do TRT, as ações rescisórias também de competência originária do TRT e ações anulatórias, dissídios coletivos e outras espécies destacadas de procedimentos que tenham na região a sua origem. Hipótese de retratação ou revisão espontânea do juízo recorrido. Pode suceder em até 5 dias da interposição do recurso. E pode, enfim, ser manifestado livremente pela autoridade judicial. Realizado o juízo de retratação, há de se observar a subsistência ou não, no todo ou em parte, do interesse recursal. Decisões interlocutórias ou não terminativas do feito. Elas devem também ser recorridas por ocasião do recurso ordinário, quando proferidas pela vara do trabalho, pelo juízo de origem ou pela instância originária do feito. É a inteligência do artigo 799, parágrafo 2º da CLT, combinado com a orientação da súmula 214 do TST. Cabe a impugnação da matéria no recurso ordinário, que é o momento adequado. Importante relembrar que a matéria há de ter sido protestada para que não preclua. A parte tem o dever de realizar o protesto no ato e, posteriormente, recorrer na ocasião oportuna. Especificamente no rito sumaríssimo, o recurso ordinário observará algumas particularidades, parágrafos 1º e 2º da CLT. A principal diferença está no acórdão a ser proferido pelo regional, que não precisará conter relatório, nem ser submetido a desembargador relator e poderá, portanto, também adotar fundamentos remissivos à sentença, caso esteja mantendo-a. Pedidos essenciais a um recurso ordinário em sede de conclusão.
Em primeiro lugar, a reforma da decisão no ponto em que se deseja revisar. E aí é um pedido de reconhecimento de error injudicando na terminologia latina, ou seja, o erro na apreciação judicial é o argumento principal de todo recurso. Em segundo lugar, a anulação, a saber, o erro improcedendo do magistrado. Não se trata da discordância de mérito, mas sim da discordância de forma como foi produzido o processo. E aí o pedido não será de reforma da decisão, mas sim de nulidade da decisão por algum procedimento equivocado que tenha sido adotado pelo magistrado. Enquanto o primeiro tipo de pedido de reforma diz respeito ao mérito, o segundo tipo de pedido diz respeito à forma, ao processo em si. Aplica-se subsidiariamente a disposição do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, que diz respeito à causa madura. Permite-se, portanto, a reapreciação direta do mérito pela instância revisora, quando, mesmo numa hipótese de erro improcedendo, ou seja, de nulidade do processo, esteja a instância de destino do recurso possibilitada, viabilizada de julgar o mérito a partir dos elementos já existentes nos autos. Processamento dos recursos segue, em tese, a seguinte estrutura: a interposição, que deve se dar no prazo cabível, a subsequente análise preliminar de admissibilidade, a primeira pela instância de origem, o recebimento, hipótese em que sucederá a vista à parte contrária para contrarrazoar, ou de não recebimento, hipótese em que caberá à parte recorrente agravar da decisão para submetê-la de toda forma ao segundo juízo de admissibilidade. Em sequência, o exame pela instância revisora da admissibilidade, a segunda ou definitiva admissibilidade do apelo, hipótese em que poderá recebido ser julgado pelo colegiado competente pela instância revisora designada, ou, se não recebido, enfim, admitirá, a depender do caso, outras modalidades recursais. Prazo para eventual saneamento de vício de 5 dias, previsto no artigo 1021 do CPC. Pode ser aplicado pelo relator ou pelo juízo primeiro de admissibilidade, se for hipótese prevista e permitida de saneamento de vício parcial. Sessão de julgamento. As partes têm o direito de sustentar oralmente perante o tribunal as razões do seu recurso ordinário. Em sequência, dá-se o parecer do Ministério Público, se for hipótese, e, por fim, os votos dos julgadores e a definição do resultado, proclamação do julgamento. Em sequência, publicado o acórdão, iniciará o prazo recursal subsequente. Possibilidade de pedido de vista regimental por magistrados durante sessões de julgamentos. Os regimentos internos, as normas regentes dos tribunais, asseguram a vista aos componentes da turma que, eventualmente, possam querer esclarecer questões fáticas ou procedimentais do feito, podendo retirá-los de pauta e depois retorná-los em próxima sessão, hipótese na qual o julgamento ficará adiado até o seu encerramento. Embargos de declaração. Artigo 897-A da CLT e o artigo 1022 do CPC, subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho. Tem cabimento em face de qualquer decisão no prazo de 5 dias, como já visto. E prazo esse que é dobrado para a Fazenda Pública, orientação de jurisprudência 192 da SDI 1 TST.
O cabimento do embargo de declaração, que é um recurso horizontal, ou seja, ao contrário do recurso estrito, que é vertical e faz o processo subir ou mudar de instância, o embargo de declaração é um recurso horizontal, ou seja, destina-se à própria autoridade prolatora da decisão que se visa a revisar e tem cabimento específico e restrito a certas condições, a certas especificidades, a saber, omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais. São as espécies dos incisos do já citado artigo 1022 do CPC. Manifesto equívoco na apreciação do recebimento de recursos também pode ensejar embargos de declaração da decisão de admissibilidade. Observação importante, disciplina da súmula 297 do TST, prequestionamento, e da súmula 184 TST, preclusão. Confiram os verbetes e, eventualmente, saneiem dúvidas pertinentes sobre esses pontos. Litigância protelatória, artigo 1026 do CPC, em confronto com o artigo 793-C da CLT. Temos, via de regra, que a previsão do CPC é mais específica no que diz respeito à litigância protelatória e, portanto, não haveria incompatibilidade na aplicação subsidiária dessa disposição ao processo do trabalho. Contra decisões monocráticas, súmula 421 do TST, pode suceder a conversão de ofício do embargo de declaração em agravo regimental, caso o julgador, o relator destinatário do embargo de declaração, considere que não é hipótese de cabimento de ED, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, convolará o ED por fungibilidade em agravo regimental. Agravo de petição, artigo 897 da CLT, a linha A. É o recurso cabível na fase de execução contra as decisões definitivas ou terminativas do feito. Portanto, é o paralelo do recurso ordinário na fase de execução. Enquanto o recurso ordinário é cabível na fase de conhecimento, o agravo de petição é cabível na fase de execução contra todas as decisões terminativas ou extintivas do feito de cumprimento, como na decisão que julga os embargos à execução e que, portanto, é terminativa também do feito, e os embargos de terceiros, ou ainda extinções totais e parciais. Delimitação dos valores impugnados. O agravo de petição, por se tratar em recurso em fase de execução, há de observar algumas especificidades, e a primeira delas é a delimitação exata dos valores discutidos em sede recursal. Isso para não prejudicar o prosseguimento da execução, do cumprimento da decisão de mérito em relação às restantes parcelas. A delimitação dos valores é requisito essencial do agravo de petição sob pena de não conhecimento. Artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Exceção evidente ocorrerá quando se tratar de agravo de petição fundada em tese exclusivamente jurídica, hipótese em que não exista na execução discussão pecuniária, objeto do recurso. O preparo é desnecessário porque a fase de execução já se encontra garantida. A própria oposição preliminar de embargos à execução antes da interposição do agravo de petição pressupõe a garantia da execução, pelo que não haveria lógica sistêmica na exigência de depósito recursal no agravo de petição. As custas, como já comentamos, são recolhidas ao fim, pelo que não se há falar em comprovação de preparo por ocasião da interposição do agravo de petição. Artigo 789-A da CLT
é a referência sobre as custas quanto ao ponto. Agravo de instrumento, artigo 897-B da CLT. Tem cabimento contra as decisões que denegam seguimento a recursos, total ou parcialmente, e, se parciais, apenas contra a parte denegatória. Competência de julgamento é do tribunal ao qual se destina o recurso, o tribunal a quem. O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho somente é utilizado para destrancar recurso que tenha sido negado pelo juízo de origem e jamais para recorrer de decisões interlocutórias, diferença substancial do processo civil. Observação: o recurso contra as decisões interlocutórias fica retido, como já observamos, até a fase de recurso estrito subsequente. Destrancamento do recurso. O provimento do agravo de instrumento enseja sempre, necessariamente, o destrancamento total ou parcial do recurso originalmente obstado e, portanto, devolve ao tribunal destinatário a apreciação do apelo. Instrução Normativa 40 do TST traz regulamentações sobre a admissão parcial dos recursos e necessidade de agravar-se de instrumento para o TST quando se tratar do recurso de revista parcialmente denegado na origem, sob pena de preclusão, concordância tácita com esse trancamento inicial. É importante lembrar que o recurso de revista, por ser recurso especial à instância superior da jurisdição trabalhista, observa formalidades muito mais rígidas e tem cabimento mais restrito. Caso a decisão de admissibilidade não tenha apreciado todos os temas do seu recurso, é necessário embargá-la para que sejam analisados todos os tópicos, também sob pena de preclusão. O julgador não precisa revisar todos os argumentos apresentados pela parte recorrente, porém precisa esgotar todos os tópicos de insurgência da matéria objeto do recurso. Recurso de revista, artigo 896 da CLT. É a via de acesso especial à jurisdição trabalhista superior e tem cabimento extraordinário, apenas para uniformização de jurisprudência ou revisão de violações constitucionais, somente em matéria de direito. Observação importante: o Tribunal Superior do Trabalho é uma corte superior que tem jurisdição especializada e competência constitucional na matéria trabalhista, a significar que, em face de uma decisão de Tribunal Regional do Trabalho, ainda que suscitável violação à Constituição Federal, jamais caberá recurso extraordinário direto ao Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, é necessária a interposição do recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, com a indicação da violação constitucional respectiva, com a subsequente primeira valoração da tese pelo TST e apenas em sequência, após uma eventual decisão do TST sobre o tema, será cabível o recurso extraordinário. Fiquem atentos. Hipóteses de cabimento do recurso de revista, portanto, estão delineadas no parágrafo 9º e alíneas do artigo 896, quando se tratar de fase de conhecimento, ou no parágrafo 2º, quando se tratar de fase de execução. Em face de acórdãos de agravo de instrumento em recurso ordinário, porém, é importante notar que não caberá recurso de revista, inteligência da súmula 218 do TST. Requisitos essenciais objetivos do recurso de revista. Discussão de questão exclusivamente de direito.
Em paralelo ao que sucede no Superior Tribunal de Justiça, STJ, da mesma forma, o TST não rediscute fatos e provas, inteligência de sua súmula 126. Portanto, a matéria devolvida ao TST deverá necessariamente ser de direito. Hipóteses específicas de cabimento adimplidas. Portanto, alíneas A, B ou C do artigo 896 da CLT ou os parágrafos 9º na fase de conhecimento e 2º na fase de execução. Matéria regularmente pré-questionada, e aqui vale a remissão à já citada súmula 297 do TST. Tudo aquilo que não conste da decisão regional recorrida está fora do escopo do pré-questionamento e não pode ser suscitado ou devolvido no recurso de revista. Daí a importância eventual de manejo de embargo de declaração na origem para que toda a matéria fique regularmente pré-questionada e suscitada a tempo e modo pela parte interessada em acessar a instância superior. Por fim, novos requisitos de transcendência econômica, política, social e jurídica estão estabelecidos pelo artigo 896-A, parágrafo 1º da CLT e não serão objeto da apreciação do juízo preliminar de admissibilidade, mas apenas do magistrado destinatário da decisão. Importante dizer que a transcendência poderá ser afastada por decisão monocrática do ministro relator do TST. Essa questão ainda suscita algumas controvérsias e devemos acompanhá-la com atenção. Encerramos o recurso de revista e passamos ao recurso repetitivo. A sistemática civil dos recursos repetitivos também se aplica ao processo do trabalho. Afetado o tema pelo Tribunal Superior do Trabalho, o recurso terá prioridade de julgamento e ficará sobrestado, inclusive por decisão do relator, sempre que entre novo recurso no tribunal, até a decisão uniforme que venha a ser aplicada. Falamos também sobre os embargos ao TST, ou apenas embargos, recurso de embargos, que vem assim tratado pelo artigo 894 da CLT. Esse recurso tem duas modalidades de cabimento: contra decisões não unânimes, inciso 1, a linha A, hipótese em que será tido como infringente, ou ainda contra decisões divergentes, inciso 2, por divergência. Os infringentes, via de regra, dão-se contra decisão não unânime da turma que conciliar, julgar, homologar, conciliar dissídios coletivos. Portanto, a hipótese de embargos infringentes ao TST é restrita ao dissídio coletivo. Já no dissídio individual, cabe a hipótese de divergência, a SDI, contra os acórdãos da turma do TST, da própria SDI e súmula de TST contrariada, orientação de jurisprudência ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É dizer, o embargo por divergência visa a uniformizar dentro do próprio TST eventuais divergências que possam ocorrer nas turmas, permitindo com isso uma uniformização mais precisa da jurisprudência. Divergindo o acórdão de uma turma de outros acórdãos, de súmulas, de orientações jurisprudenciais, de súmulas do Supremo, verbetes em geral, será cabível o embargo de divergência. Importante notar que a divergência há de ser comprovada pela parte recorrente e é requisito essencial desse tipo de recurso. Agravos internos e regimentais. Artigo 894, parágrafo 3º da CLT, combinado com o artigo 1021 do CPC. Subsiste alguma ainda controvérsia entre a nomenclatura regimentais ou internos? Via de regra, a legislação civil aplicada subsidiariamente trata agora essa espécie recursal como agravo interno. Eventuais regimentos e normas ainda podem tratá-los como regimentais. Então, a princípio, não haveria uma distinção entre essas duas espécies de agravos.
contudo, ainda subsistem divergências doutrinárias sobre isso. O agravo interno é previsto no artigo 894, parágrafo 3º da CLT, expressamente, e 1021 do CPC. Já o regimental subsiste ainda, como dito, em alguns normativos de tribunais. Verbetes pertinentes sobre os agravos internos e regimentais. Orientações de jurisprudência, OJs, 132 e 412 da SDI 1 do TST e a Instrução Normativa 39 do TST. É importante relembrar que, quando se trata de agravos internos ou regimentais, especialmente em razão da dúvida plausível que existe, aplica-se via de regra a fungibilidade, mesmo porque os prazos costumam ser semelhantes. Recurso adesivo. Por fim, é importante notar que a sistemática do recurso adesivo aplica-se totalmente ao processo do trabalho, nos termos do artigo 997 do CPC e da súmula 283 do TST. O recurso adesivo nada mais é do que aquele recurso condicionado, apresentado pela parte adesivamente ao recurso já interposto pela parte contrária. O recurso adesivo condiciona a vontade, o interesse em recorrer, apenas à eventual apreciação do interesse de recorrer da parte contrária. E por isso mesmo, ele adere ao recurso principal. Nesse aspecto, ele estará integralmente vinculado aos requisitos formais objetivos extrínsecos do recurso ao qual adere, pelo que, se não conhecido o recurso principal, não será reconhecido o recurso adesivo, e também o prazo para a sua interposição coincide com o prazo de contrarrazões ao recurso principal. Seguiremos agora com o quiz pertinente às questões dos recursos antes de prosseguirmos para a execução trabalhista na próxima aula. Primeira questão. Sobre os recursos trabalhistas, é correto afirmar que os embargos de declaração e o agravo de instrumentos são recursos típicos da fase de execução. B. A via adequada para a impugnação inicial da execução é o agravo de petição. C. Os recursos verticais serão sempre apresentados diretamente à instância julgadora a que se destinam. Ou D. O recurso ordinário, o recurso de revista e os embargos ao TST são recursos típicos da fase de conhecimento do processo do trabalho. A resposta correta é o item D. Haja vista que, como vimos, o recurso ordinário, o recurso de revista e os embargos ao TST são típicos da fase de conhecimento, enquanto o agravo de petição é típico da fase de execução, também cabendo aí recurso de revista excepcional. Sobre os recursos e a execução no processo do trabalho, seria incorreto afirmar que a. São recursos típicos da fase executiva do processo do trabalho, os embargos da execução e o agravo de petição. B. São cabíveis, à exceção de pré-executividade, os embargos de terceiro na execução trabalhista. C. São recursos típicos da fase executiva do processo do trabalho, o recurso ordinário e o agravo de petição. E D. A reclamação correcional é cabível apenas quando inexistente recurso próprio contra o ato impugnado. Resposta C. Haja vista incorreto afirmar que sejam recursos típicos da fase executiva o ordinário e o agravo de petição. Somente o agravo de petição seria típico da fase de cumprimento. Isso encerra a nossa terceira aula. Seguimos para a próxima com discussão sobre execução e procedimentos especiais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.